Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver o item 5, onde João, o apóstolo, no Evangelho, capítulo 3, versículos de 1 a 12, relata uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vamos ver detalhes. É claro que eu sou espírita, eu vou dar a visão do espiritismo, da doutrina espírita sobre este trecho do Evangelho. A Igreja Católica, as igrejas protestantes entendem isso como renascer através do batismo. É um direito delas entenderem desta maneira. Nós, espíritas, através dos estudos das obras básicas de Kardec, dentre as quais o Evangelho segundo o Espiritismo, entendemos que Jesus falava sobre reencarnação. Eu não concordo. Tudo bem. Rola o feed e veja outro vídeo. Nós vamos ver a versão da doutrina espírita. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. O que é um fariseu? Se você já ouviu a explicação, me desculpa, passo para frente o vídeo. Fariseu era uma pessoa que pertencia a uma seita do judaísmo, a um grupo do judaísmo que tinha um zelo até mesmo excessivo em cumprir regras, determinações, eram mais de 600, que eles desenvolveram acreditando que assim eles poderiam servir melhor a Deus. E esse Nicodemos não era um qualquer. Desculpa, esqueci de falar. Tinha os fariseus e tinha também os saduceus, que é um outro departamento. E ele era uma autoridade entre os judeus. Ele conhecia muito de toda a lei, que é o Antigo Testamento, que é a fundamentação da religião judaica. Ele veio a Jesus à noite e disse, por que ele foi à noite? Ele também não era besta, né? Estava maior bafafá lá do povo descendo a ripa em Jesus, porque ele dizia coisas que, nossa, como é que ele está falando isso? E ele, uma alta autoridade, falou, eu estou curioso, mas eu vou à noite, que assim o povo não vai ver, não vai me ver por aí, né? Falando com ele. Vamos lá. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele chama Jesus, em primeiro lugar, de mestre. E ele diz assim, poxa Jesus, o senhor está fazendo umas coisas que só quem vem, quem é enviado por Deus pode fazer. Eu reconheço essa autoridade no Senhor. Ele se colocou uma pessoa que tinha um cargo, uma posição extremamente humilde. Embora não quisesse se expor, suponho eu, porque ele foi à noite, né? Ele reconheceu Jesus, coisa que muitas pessoas que estavam ao lado de Jesus não reconheciam. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus, o reino da paz, da justiça, da igualdade. Ele fala assim, olha, ninguém vai conseguir chegar lá se não nascer outra vez. Mas como? Tá, criatura, pensa bem. Você vive 20 anos, desencarna, como o Espírita diz, ou morre. Que chance, que oportunidade você teve de conhecer sobre o reino de Deus? A mesma que uma pessoa que desencarna com 90
Perguntou Nicodemos: tá maluco? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ô, doido, vou entrar na barriga da minha mãe já morreu, e aí, como é que eu faço? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Epa, complicou? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Gente, isso para espírita tá mais na cara do que nariz. Porque o que nasce da carne é carne. Quando nós nascemos, nós herdamos dos nossos pais, a quem a gente deve agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui, mais uma possibilidade de aprendizado da nossa encarnação. Nós herdamos o corpo de carne. Então, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu encarnei, herdei esse corpo físico de meu pai e de minha mãe, mas eu já existi antes disso, já existi milhares de vezes. Então, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, né, que nós traduzimos para espírito, a mesma palavra grega, que vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não grego rebuscado, grego koiné, que é o grego falado pelas pessoas, pelos apovim. O vento, que também nós podemos traduzir por o espírito, sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando a gente vê aquele bebê fofinho, é uma possibilidade que Deus dá, às vezes é uma praga que está encarnando lá. Ai, que fofinho, que bonitinho, você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por que Jesus diz isso? Está chamando o Nicodemos de burro? Não, porque existia um conceito, não muito estruturado, de ressurreição dentre os judeus. Os saduceus, que eram outro grupo dos judeus, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, sim. Falaram: poxa, você não conhece o básico que é a ressurreição, que é a volta no mesmo corpo, que nós sabemos que não é possível? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está dizendo: olha, eu estou falando para você porque eu vi isso acontecer. Você não está acreditando em mim. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Eu estou falando uma coisa simples, gente. Presta atenção. Nascer é a coisa mais comum do mundo. Morrer, todo mundo viu. Gente nascendo, gente morrendo. Eu estou falando disso. E vocês não estão entendendo? Já pensou se eu começar a falar sobre o reino dos céus, né? Das coisas celestiais do céu? Vocês não vão entender patavina. Gente, respeitando sempre interpretações diferentes, cada um segundo sua crença, segundo o seu aprendizado. Essa é a visão da doutrina espírita. Também não é minha, que eu não sou doida, é só um pouquinho, mas nem tanto. Então, não estou falando para vocês, eu, Liliane, penso assim, nada disso. Estou me baseando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí para qualquer um ler. Próximo vídeo a gente continua interpretando isso aqui
maravilhoso. Manda pano para manga. Até mais.